Meu boa tarde a todos vocês. Uma tarde muito legal de sol, mas que à noite faz um frio de rachar, frio da Europa, né? Eu vivi um período na Itália trabalhando com futebol e era esse frio. E aqui nós vamos falar de um grande jogador do nosso futebol, um príncipe. Você sabe que é falar do Rei Pelé, com quem eu convivi, tive sorte de trabalhar 3 vezes com ele. Aprendi muito e tive a sorte também de trabalhar com o Ivair, muitas vezes com o Ivair. Escolinha, nós vamos falar aí na seleção de talentos, um projeto FIFA, de agente FIFA muito legal, junto com o Dino Sani, Mengalvio, Coutinho e tantos outros. O Carlos Alberto também está na linha, o Emerson, estou aguardando aqui aceitar o meu amigo, vai entrar já já. E será um trabalho bem interessante para vocês, para trocar essa ideia. Nós vamos falar também da vitrine do futebol, da qual o Ivair participava disso aqui, era o diretor técnico ele, e nós dávamos treinamento para ele como expert. Tinha Dino Sani, Félix, Dorval, Mengalvio, Coutinho, era a linha dos Santos, Pepe, Adilson, que também jogou no Santos, e eu fazendo parte desse grupo de trabalho. Achava muito legal, porque era um grupo de trabalho que você trabalhava. Está a bola aí, estou esperando o acervo entrar aqui, vamos ver. Tomara que ele entre aqui. Vamos ver, estou aguardando. Aí, o Henrique está entrando. Daniel Siles, grande Daniel, um abraço aí, boa tarde. Será sensacional o Henrique, 8, grande Henrique. Vamos ver se não está entrando ele não. Se não entrar, tenta de novo, Luiz Nascimento. Eles são do acervo da bola, acervo do futebol, muito importante. Esse grupo de trabalho que eu conheço bem, que tem o Cristiano também junto nesse programa, e o Luiz Nascimento, que é da CBN, um ótimo jornalista, uma pessoa muito dedicada ao futebol. Aqui está tentando entrar o Luiz. Luiz, aqui estou esperando a tua imagem aqui. A notícias da ABCT, AVFT, acervo da Lusa, ver. Solicitação para participar ao vivo. Vou de novo agora pôr aqui para entrar. Acervo da Lusa. É no Instagram, viu, o meu? Eu atualizei aqui, já 3 vezes. Essa é a terceira. Boa tarde, professor Falopa. Boa tarde, AVFT. AVFT. Estamos É aqui. surprise, esse homem é surprise. É que não vai fazer a surpresa de vez em quando. E aí, Falopa, Luiz? tudo bem? Tudo legal, contente de receber você na minha live e também eu participar de uma equipe muito brava, muito boa, brava é italiano, que faz o acervo da bola. Legal Exatamente, aí, Luiz. exatamente. Legal. Vamos falar de um amigo, de um grande jogador de futebol brasileiro e do mundo também, o Ivair, né? Era muito querido, amigão do Eusébio. O Eusébio gostava muito dele, eu sei. É, Luiz, obrigado por você estar participando. Essa live vai para todos os cantos aí, agradecendo também o pessoal da imprensa que nos fez a divulgação, que faz trabalho, o Terceiro Tempo, o UOL, a Rádio Bandeirantes, hoje cedo deu no pulo do gato, muito legal. E a Rádio Transamérica, né, com o Calil lá, é isso aí. E fazer com vocês é uma alegria muito grande para mim, é um aprendizado também, viu? Que é isso, Falopa. Aprendizado é todo meu e um orgulho, uma alegria muito grande ter recebido esse convite para participar por aqui. Mandar um abraço a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu já vi que o Edson de Lima está por aqui, que também é um É ele mesmo. parceiraço aí, que Um cuida abraço, muito Edson. e conhece muito de futebol Oh, feminino. nossa! Eu bati um papo com ele sabia até. Nossa, amigo, tem que tomar cuidado, ainda bem que eu não aprontei muito por aí.
Exatamente. Esse aí conhece muito de Exato. passado, mas muito legal a gente estar aqui para também falar sobre esse grande nome, né? Que também foi um grande amigo nosso, que é o nosso príncipe do futebol, o nosso Ivair, que felizmente nos deixou recentemente, mas também deixa aí uma história que é eterna, né? E que marcou e marca muitas e muitas pessoas. Exato. Eu tô aqui ajeitando um pouquinho minha câmera aqui, mas tá tudo bem. E eu gostaria de lembrar que nós vamos falar realmente de um jogador que fez história no futebol brasileiro, fez história na formação de jogadores, talentos, que eu convivi com ele. Ele teve escolas de futebol que eu convivi, que é na Aclimação, que eu inaugurei lá com a prefeitura, dando curso. Eu e Edmundo Lima Filho, que é um árbitro, e Evair depois fez o trabalho para formar os jogadores lá, eu já estava em outro lugar. E é história, no Piquiri com o Evair, no acervo do futebol aqui, que é um acervo isso aqui. Olha aqui que legal. Era Dino Sani, Luxemburgo, e olha aqui, quer ver? Pepe, e aqui está o Coutinho, e está eu e o Ivair numa página grande aqui, ó. Olha Nós estamos aí. aqui, nós. O Ivaíro. E aqui, nós vamos falar aqui desse time que ele está do Corinthians, da Portuguesa, do Fluminense. É, legal. Pode, Luiz, eu queria que você se apresentasse, você, claro, rapidamente, mas falar da sua brilhante carreira aí. Pode falar, Luiz. Olha, fala, pai, eu sou jornalista, né, de formação, trabalho na Rádio CBN e sou torcedor da Portuguesa, então eu tenho aí uma predileção e todo um trabalho voltado à Portuguesa, né? Eu sou integrante do canal Paixão Lusa, todo dia a gente tem programa às 8 da noite no YouTube e no Facebook falando da Portuguesa, e também tem o Acervo da Lusa, junto com meu amigo Cristiano Fukuyama, a gente já há mais de Fukuyama. 10 anos tem aí o Acervo da Bola, que é de produção de É, documentários sobre futebol, e o Acervo da Lusa mais voltado aí à portuguesa. Eu escrevo também sobre a portuguesa no Globo Esporte e, e eu tive um contato assim muito intenso com o Ivair, primeiro naquela relação de torcedor e ídolo, e depois porque a gente também, eu e o Cris, a gente fez um documentário sobre a história do Ivair, né? A vida e a carreira do Ivair. Documentário Ivair, o Príncipe do Futebol, que a gente lançou lá em 2016. Contamos com a sua presença, inclusive, lá também. E então a muito gente acabou se contente. Participei aproximando três muito vezes do, aqui com do Ivair. vocês de programa de vocês. Não, E é. aqui na linha, só para aproveitar uma brecha aí, da Escócia, o amigo Marcos Rosa, que eu sei, é amigo meu aqui do Butantã, Vila Sônia, sou amigo da família dele, tá na linha também acompanhando a gente. Muita gente, o Emerson, que acompanha minhas lives, muito legal. Vai você, pode tocando aí, que às vezes eu vou dar uma. Não, Se entrar uma peça imagina, que eu posso Falopa, que é falar, eu isso. falo, tá? Não, eu estava só comentando que a gente, em 2016, lançou um documentário, né, sobre a carreira e a vida do Ivair. Então a gente teve uma proximidade muito grande com ele. Ele, naquela altura, estava já começando a enfrentar alguns problemas de saúde, mas ele tinha uma capacidade assim de se reinventar e de superar que a gente sempre tinha, né? É, sempre sabia que ele ia conseguir superar, né? Então, foi um período muito legal, foi um período muito bom, e como eu sabia que eu ia falar dele aqui, né? Estou aqui, inclusive, com essa camisa, ó, camisa da Portuguesa aqui. Essa camisa é Legal. uma camisa comemorativa em homenagem a ele, ó. Aqui tem o autógrafo dele, o filho dele, o Denis, na época que desenhou Denis, essa camisa junto com o pessoal da Retromania, tá aqui, ó, Ivair, o príncipe do futebol. Afinal de contas, era, é e sempre vai ser um dos maiores ídolos da história da Portuguesa. Então essa camisa exato. belíssima, foi camisa da Portuguesa nos anos 60, camisa branca e com escudo até com as cores invertidas em relação ao que são hoje. Hoje onde está o verde é vermelho, onde está o vermelho é o verde, mas na época era assim. Então essa camisa, a camisa que o Ivair usou naquela época, e até separei ela aqui do lado. Não dá para estar com ela porque está um frio danado, né? Mas Né? separei ela Eu, aqui eu, para a eu, gente eu tenho mostrar. uma, eu tenho também uma, mas já me roubaram ela, me levaram embora. Ah, Um essa amigo aí que chama era muita amigo do atenção. Ivair, é, o professor, não roubaram, levou como presente, mas eu perdi a camisa. O Cláudio Aguirre, que era jogou, trabalhou no Corinthians, trabalhou como diretor do Nacional aí da capital,
formou na Escola de Educação Física do Exército, um grupo que trabalhou com a seleção de 70. O Cláudio mora aí no Sumaré, não sei se está vendo a gente, um abraço. O Vinícius aqui está falando muita coisa beleza de você aqui, ó, o Vinícius. Vinícius está falando, Luiz é um profissional que ama exatamente, e que está escrito aqui, dedica seu, seu tempo para trazer informações à nossa amada Lusa. Resumindo isso aí, eu sou testemunha e por isso te convidei. Eu no momento que eu estava lá, eu não sabia como falar com vocês. Eu cheguei a comentar com o Quintal, que é também um grande expert em português. Eu quero mandar um abraço para ele se estiver vendo. Estava o Emerson aí na linha, também, né, um treinador aí, falando com a gente, não sei se ele trabalhou na Portuguesa, mas um abraço para ele. E, e também eu falei com o filho do Servilho, que eu admirava muito, que era, nossa, colocar Servilho e Ivair na frente no ataque. A Portuguesa tinha um time que não era mole, Jair, Silvio, Servilho, Ivair também, Nair, essa turma toda aí. Luiz, você, que momentos você viveu com o Ivair que te marcou? Vamos direto ao ponto. Vamos primeiro agradecer aqui, né, o Vinícius que mandou essa mensagem aqui, muito Vai ter legal. um Um grande loser. abraço para o Vinícius. O Marcos também falando aqui do Servilho, né, que foi para o Palmeiras. O Ivair começou, né, chegou na Portuguesa ainda moleque, com 12, 13 anos, no fim dos anos 50, numa Ô, Portuguesa ali que no ô, começo dos ô, anos 60. Luiz, preciso que mandar um abraço para o Vinícius que escreveu isso aí. Vinícius, um grande abraço para você. Somos aqui de Botucatu. Eu estou em Botucatu, tem a academia de futebol que eu treino aqui, um grupo que eu treino aqui, ali no Inca, que é fácil falar para ele. Aguardo tua visita, uma segunda e uma quarta tarde. Passa lá e me fala comigo. O Marcos Rosa, qual o serrilho que foi. Qual Acho que ele está falando dos do Servilho, né? Servilho? Agora que eu entendi. Servilho. Servilho era o filho do Servilho, que o pai também foi jogador, que eu posso falar para ele. Era Jair da Costa, para É. lembrar o Marcos, aí não sei. Silvio e Servilho, que faziam tabelinha, matavam os caras, era muito bom. Nair Ó, e, ó, e o Bocão. Eu ó, lembro do Nilson. Fala. Falopa, eu não vi jogar, hein? Mas é uma das linhas históricas da Portuguesa. É Nossa, Jair, Silvio, nossa. Servilho, Ocimar e Nilson. Era É, o quinteto de ataque da Ocimar, esqueci do Portuguesa. Ocimar. Ocimar, que meia. Que, nossa, já é difícil encontrar meias assim no futebol brasileiro. Então você Temos, imagina, temos, né? O Ivair, que chegou muito jovem no Canindé, quando chegou, encontrou esse ataque aí, que esse foi o ataque da Portuguesa em 60. Jair, Silvio, Servilho, Ocimar e Nilson. E logo depois, em 62, o Ivair já estava estreando aí no time da Portuguesa, muito moleque ainda, 17 anos, 16 para 17 anos. Então, já chegou no time de férias e entrou no time de férias muito jovem, né? não. E eu me emocionei vendo o filho dele 15 dias antes no velório do Dudu. O Dudu também foi amigo meu quando eu trabalhava no Palmeiras. Eu trabalhava com aspirante e com profissional. E anos antes, ali, antes de eu ir para o Catar, eu tinha uma escola de futebol do Palmeiras que eu trabalhava lá no clube. E o Tele era o treinador naquela época. Jogava um grande zagueiro que foi da Portuguesa, para a gente falar da Portuguesa, Marinho Nossa. Pérez. Você teve com o Marinho? Conheci o Marinho, tive a oportunidade de conhecer o Marinho, fazer uma entrevista com ele uma vez. Pessoa fantástica, de um bom humor também Nossa, fantástico. nossa. O Nossa, Marinho, muito, muito importante. Não estender com o Marinho, mas é o seguinte: o Marinho encontrei com ele em El Salvador, uma vez estava trabalhando com o CACAF, tinha um torneio, a gente fazia análise, e o Marinho trabalhando com a seleção. Eu saí, depois veio a notícia aqui, que eu sabia que lá fervia a política. A gente vive muito, quem viaja nesse meio desse mundo aí, e lá fervia uma guerrilha, essas coisas aí, rapaz. E o Marinho queria sair e não conseguia
ajeitar. Me parece que ele fez um programa com o Milton Neves sobre a respeito disso aí. E era um amigo, ele foi na minha casa aí na Vila Mariana me visitar. Amigão, a gente almoçava junto. É uma pena também. Sim, Eu acho esses ex-jogadores ou expert em futebol aí que partem, deixam uma lacuna muito, muito grande, entendeu? Você sabe também na mídia quantos que partiram assim, Fiore, Luciano do Vale. nossa, é, Agora, o Ivaí marcou muito. Para mim, eu vou ter que falar para você como se estivesse dando entrevista para você, desculpa aí. tranquilo. É, eu com 12 anos, 11 anos, eu fui no Pacaembu e não pagava. Vou resumir a história. Vinha lá da Lapa e não pagava porque era moleque. Mas moleque só podia entrar acompanhado de um adulto, de um responsável. Eu ficava na porta lá e pegava um que era mais legal lá e falava assim para ele, ó, suponho para dentro aí como se fosse seu sobrinho e lá dentro eu me viro. E foi assim a história. E assisti Portuguesa e Santos, o jogo que vai se tornou o príncipe. Para mim foi naquele jogo. Porque pular no alambrado, eu não pulava nada. E como eu vi aquilo lá no alambrado do Pacaembu, quando acabou o jogo, a Portuguesa ganhou 3, o jogo, de Gino, jogando de centroavante, pularam, eu pulei. Aí eu fiquei olhando pro Ivair e pro Pelé assim, ó, nunca imaginando que um dia eu ia conviver com eles mais perto, trabalhar com eles, ter a colher de chá de trabalhar com eles de perto. Nossa, é emocionante. Agora, já que estamos falando de Ivaí, Ivaí também tem uma família maravilhosa. A dona Sônia, o Sim. Denis, que também escreveu um livro, foi no lançamento, um, um, um rapaz que fala línguas, e o Neto também, que jogava bola, podia ser não sei se seria um novo Ivair, mas era técnico muito bom. E eu tive história lá na Canindé com ele, com o Ivair. O Ivair falou para dar uma força, fala para aqueles caras escalar meu. Eu fui lá e dei uma força. Eu não faço, mas fui lá. Era um jogo de festa, jogava o Careca, o Miller, jogava toda essa turma. E encaixou ele, me fugiu o nome do neto O dele, Enzo, né? o, é o Enzo, o Enzo. E o Enzo começou na meia a tocar com o Careca lá. Falei, vai, não sei se ele estava vendo lá de trás, lá. Nós estávamos lá atrás, na boca do túnel ali. E emocionante, emocionante. Ele também sonhava, é claro, que o garoto fosse Sim. ser jogador, mas claro, está estudando, está fazendo um marketing, se não me falha a memória. Muito É, legal. Se a dona Sônia estiver assistindo a nós, eu e minha senhora, a dona Ana, tá mandando um abraço. um grande abraço para a dona Sônia, para o Denis, para o Enzo, família do Ivair. O Enzo realmente, se quisesse, teria virado jogador, né? O próprio Ivair falava que tinha potencial para isso, né? E você Ô, falou aí, falou, ó, você então, de criança, viu então um jogo histórico, né? nossa, Porque nossa. nesse ano aí foi o ano em que a Portuguesa, nesse jogo, né? A Portuguesa ganhou do Santos de 3-2 no Pacaembu, dois gols do Ivair, um gol do Gino, que você citou. E foi no fim do jogo, né, que perguntaram para o Pelé sobre a atuação do Ivair, e o Pelé falou: olha, se eu sou o rei, esse aqui é o príncipe, né? E o Eli O Coimbra ali Pelé é legal. entrevistando, É. Geraldo José de Almeida narrando, logo pegaram aquilo ali e o apelido pegou, né? A gente, inclusive, quando fez o documentário do Ivair, pegamos jornais da época, os jornais do dia seguinte já falavam. Um dos jornais trazia no título: Ivair superou a todos, inclusive Pelé. E lá contava que o Pelé tinha chamado ele de príncipe, né? Então, tem alguns príncipes do futebol, no futebol brasileiro, mas só um foi coroado pelo rei, que era o nosso grande É, Ivair, né? exato. É emocionante isso aí. E certamente lá no Canadá, ele foi também jogar um período lá no Canadá, os caras chamavam The Prince, The King Pelé nos Estados Unidos. E eles disputavam a liga lá, Isso. do América do Norte. Era difícil. Eu depois fui fazer um trabalho lá, junto. Não, nós fomos num grupo da CBF, CBD, o Dida. Você lembra do Dida? Jogou na Portuguesa? E era Sim. amigo meu, Dida. Nós batíamos bola dentro da Embaixada do Brasil. A reunião não acabava, não acabava. Ele arrumamos uma bola lá e ficamos
Nós dois batendo bola. Fazer uma coisa Aqui, melhor. olha, o Coelho está perguntando para nós. O Alexandre Varrone de Taquaritinga está falando com a gente, mandando um abraço. Teve no lançamento do livro no Pacaembu. Alexandre, o Luiz esteve lá também. Olha, jornalista 10, viu? E pessoa. Aqui o Roque Moreira, o Marcos, eu vi, ó, não sei bem, mas o Servilho também saiu da Portuguesa, assim, o É, Marcão. ele Saiu da falou base. aqui, falou Fala pá, você, fala também. você. Não, ele falou aqui também do Leivinha, né? O Leivinha também jogou na Leivinha. Portuguesa. A Nossa, Portuguesa disse eu que lembro, amigo. um, Nossa. um diretor da Portuguesa foi para Lins para olhar um jogador do Linense. Aí chegou lá, não viu só esse jogador, que eu nem lembro qual era, mas chamou a atenção mesmo, foi um magricelinho lá que era o Leivinha. E aí ele trouxe os dois para São Paulo e o Leivinha vingou, né? E foi uma das grandes duplas com o Ivair, né? Ivair e Leivinha no Nossa. ataque da Portuguesa foi fantástico. Não, tem história engraçada aí para contar, e tem história aí do Leivinha, que ele é, para mim, ele foi o primeiro a fazer a pedalada. Apesar que pedalada os caras já deviam, né? Onde tem Pelé, onde tem. Teve Leônidas, eu não vi, Zizinho. O Leivinha, para mim, foi o primeiro da pedalada. Depois veio o Robinho, essa É. turma aí. Sabe, É, Falopa, que uma vez, até entrevistando o Paes, né, que também jogou com o Ivair e com o Leivinha nossa, na jogava Portuguesa, muito. e o Paes Amigo aí. comentou isso, ele falou, olha, eu lembro a primeira vez que o Leivinha deu uma pedalada, que foi no Português e Corinthians, no Viu? Pacaembu. Quando ele começou a dar a pedalada, a defesa do Corinthians saiu todinha, ele saiu livre para fazer o gol. Ninguém sabia o que era aquilo, né? Ele surpreendeu todo mundo com aquilo. E ele magrelinho, danado, liso. Imagino, e ele é mais novo que o Ivair, imagino que os caras judiaram dele ali um pouquinho. Escondia, o Ivair contando, o Leivinha me contando, que ele caiu, e os caras foram no ouvido do Mário Américo e falou, joga qualquer coisa ali nele. Jogaram, se jogaram na perna dele. Ai, pô, tá ardendo muito. Os caras sacaneavam, assim, brincadeira. Mas o Sim, Leiva, eu fiz uma live com ele, fiquei emocionado, porque ele lançou um livro também. sim, Gente finíssima, jogava muita bola. Veja só o que a Portuguesa teve, teve e tem de talentos na equipe, com né? Eu vi o último certeza. jogo aí, gostei. Melhor que algumas épocas que estavam difícil ali. Eu ia com o Ivair ver jogo. Muito, muito, Sim, muito, muito, muito. E nós saímos de lá cabreiro, bravo, o dia que perdeu para o Vila Nova, deu um azar lá, sim, os cara, o Vila Nova parecia a portuguesa o Vila Nova. Para mim, a portuguesa é exatamente. time grande. E, Luiz, eu tenho uma ideia de que, se você, não sei se concorda comigo, tinha que fazer uma estátua para o Ivaí e até mesmo para outros jogadores ali na Portuguesa. É uma boa. Eu comentei com o presidente aquele dia lá, que não podia forçar a barra, nada, mas o presidente não esquece de fazer isso aí, que vale a pena. E não podemos esquecer do Zé Maria, também jogou lá, o Zé aqui de É. Botucatu. Não, esses anos 60 da Portuguesa, né, tiveram grandes jogadores. O Basílio, o Marinho Pérez, o Edu Nossa, Bala, o nossa, Ivair, o Leivinha, enfim, esses jogadores todos estavam nessa Portuguesa dos anos 60. Você falou daquela linha de ataque do começo dos anos 60, mas com o Ivair teve Ratinho, Leivinha, Ivair, Paes e Rodrigues, que era o ataque nossa, iê nos anos 60 e que também foi uma grande linha de ataque da Portuguesa. Agora, Falopa, em relação a uma estátua, né, ou a um busto, se tem alguém que merece isso na Portuguesa, é o Ivair. E assim, é, quando você é, fala dos maiores ídolos da história da Portuguesa, é, com certeza, se você fizer uma enquete entre os torcedores da Portuguesa, você vai ter o Ivair mencionado nos 5 mais, nos 4 mais, nos 3 mais, porque você vai ter o que ali? Djalma Santos, Julinho Botelho, Enéas, Denner, mas o Ivair ele conseguiu uma coisa diferente de todos esses jogadores, que foi ele ser ídolo enquanto foi jogador e depois permanecer no clube, porque o Ivair era uma figura, você ia no Canindé, você encontrava o Ivair, ele é continuou lá até o fim da carismático pra vida. caramba. Então, Nossa, assim, nossa. ele representava o torcedor da Portuguesa porque ele virou um torcedor, né? Ele ficou muitos anos ali assistindo jogos, indo sempre, comemorando, revoltado, protestando e tudo mais. Então, ele foi esse cara que conseguiu ser ídolo não só dentro de campo,
mas também fora. O que eu acho que raramente daqui para frente a gente vai ver, porque hoje em dia a gente já não vê mais jogador que cria essa identificação com o clube como ele criou. E muito menos jogador que depois que para de jogar continua tão ligado ao clube quanto ele continuou, né? É, Então ele se colocou num lugar assim na história da Portuguesa e entre os ídolos que é muito difícil você encontrar um outro jogador que conseguiu ou vai conseguir se colocar nesse patamar. eu conversava muito com ele me convidava para ir no jogo, eu ia, eu tinha a porta aberta por causa do Ivair. Eu tenho carteira, tudo de diversas de federação, essas coisas aí, mas eu entrava por causa do Ivair. E dava gosto de ir lá em cima ver o jogo. Claro que a gente corneteava um pouco, porque não tem como ficar quieto, né? E, mas nossa, que timaço! Ele foi vice-campeão brasileiro contra o Santos, né? O Paulista. Paulista, É, Paulista contra foi o aquele Santos jogo e da Vila Belmiro, eu não esqueço. Mas e na seleção também era difícil ele pegar aquela boca para entrar naquela seleção que é Mundial de 66. Foram 47 jogadores convocados, uma coisa que não tem nem senso, é, né? ele deu Que é um azar, né, plantel de Falopa? 11, não Porque a fala. Copa dele era a Copa de 66 e foi justamente aquela Copa que foi uma bagunça, né? Que foi uma Ah, bagunça completa. eu tenho eu tenho um time dele aqui, deixa eu falar para o pessoal do jornal aqui, veja uma das seleções de Vicente Viola, que treinou, jogo treino, em Liverpool, Murilo, Fábio, Djalma Dias, nossa, que zagueiro, Edson Cegonha, Sebastião Leônidas, Dudu, o Pai Santana de massagista aqui, Jairzinho, Célio, Tostão, Lima e Ivair. Ivair fazendo um ponta também. Eu arrisquei fazer um negócio aqui, eu vou falar para você, uma seleção dos que estão no céu. Olha aí, a seleção que está no céu, a minha, né? Claro que podia estar mais gente aqui, mas não dá. É só 11 e depois eu fiz um reserva. Gilmar, Carlos Alberto, podia ser Djalma Santos. Bellini, Orlando, Newton Santos. Zito, Didi, Garrincha, Coutinho, Pelé e Ivair. Que Meti o Ivair na seleção, ponta hein? esquerda. Mas ele certamente ia falar, Pelé, vai na ponta esquerda que eu vou na meia. Ele era, Ele não ele gostava era da ponta atrevido. esquerda, né? Oh, Ele tinha bronca do oh, Aimoré oh. Moreira por causa disso, que o Aimoré colocou ele na ponta esquerda na Portuguesa, ele não gostava, mas tinha que encaixar, tinha Didi e Henrique no time, então ele tinha Claro, que encaixar. ele era miúdo, me parece. Isso aí tudo. E ele era liso. Nossa, hoje ele jogaria na Europa, tranquilo, Tranquilo. porque ele se mexe, era liso, nossa. O cara fala, será que o cara de antigamente jogava? Não sei se esses caras de hoje, alguns jogavam. Alguns jogavam, claro, mas alguns não. Não acredito muito, porque tinha no tempo da Várzea, que o Bahia também jogou no Milionários, né? E era um time que eu lembro do Aguinaldo, do Gilmar, do Aguinaldo, Orlando, Djalma Santos, Djalma Dias, Bellini, lateral esquerdo, não me recordo, o Garrincha, ele, o Dorval ali na direita, o Ivair, o Vavá ou um outro centroavante, Coutinho, o Ademar Pantera, e era um timaço, Edu ou Canhoteiro na ponta esquerda, era um negócio absurdo. A seleção que eu fiz aqui, Gilmar, Carlos Alberto, Bellini, Orlando e Nilton Santos, a defesa, meio, vamos no sistema deles, Zito e Didi no meio, Garrincha, Coutinho, Pelé e Vair. Imagina só esse ataque aqui, né? É verdade, É, é então, verdade. Agora fala, ó, pá, eu vi aqui, ó, o Edson perguntou pra mim aqui, se o Ivair chegou a voltar a atuar como atleta da Portuguesa em 83, 84. O Ivair, ele chegou a fazer um jogo só, viu, Edson? O Ivair, ele voltou, já estava no fim de carreira, tinha voltado para o Brasil, foi é, treinar na Portuguesa para voltar a retomar a forma física dele, só que nem ele tinha convicção de que ele ainda queria voltar a já, jogar. E já era um jogador isso muito rodado e acontece. muito experiente. Tem uma reportagem da época que conta isso. Ele ia fazer um jogo, de fato fez, mas depois
não voltou, né? Mas tem esse registro dessa passagem, que não é Olha, muito passagem, mas enfim, ele realmente esteve lá e chegou a jogar um jogo. Até o Candinho, na época, estava começando na Portuguesa, nessa época que o Ivair estava já em fim de carreira e foi trabalhar a parte física lá. né? No mesmo jornal eu tenho aqui ele no Corinthians. Ele foi para o Corinthians, também fez gols, os 22 gols, jogou 77 partidas na pesquisa que eu fiz aqui, mais ou menos. Sim, Em 1970, do sítio, o Vanderlei Bosquilha foi o árbitro, 2-0 contra a Ferroviária. Olha aqui, o Ditão, Pedrinho, Ado, então Ado goleiro, Luiz Carlos, Ditão, Miranda, Swing, era um time bom. Agachado, Ivair, Buião, Célio, Rivelino e Tião. Aqui é para foto que eles fizeram isso aí. O Buião era ponta direita, o Célio centroavante, Rivelino meia, no lugar do Tião aqui na ponta esquerda seria Ivair. Ivair também no Corinthians é, foi aproveitado como um jogador flexível ali, com ponta meia. é. Aposto que o Rivelino voltava e metia a bola para ele, ele fazia um meia, fazia um É, centroavante também. o Ivair, ele ficou na Portuguesa até 69, foi vendido porque a Portuguesa precisava de dinheiro para começar a construir o Canindé atual, né, o Canindé de concreto, e chegou no Corinthians a peso de ouro, porque foi uma contratação cara na época, naquela época em que o Corinthians queria sair da fila, né, do jejum de títulos, né, fez uma dupla com o Rivelino, teve uma chance, logo no primeiro Nossa, campeonato, uma chance grande de ser campeão, acabou não conseguindo, ele se deu muito bem com o Dino Sani como técnico. Depois, quando mudou o técnico do Corinthians, ele teve um pouco mais de dificuldade. Depois do Corinthians, o Ivair foi para o Fluminense. No Fluminense, ele foi bicampeão carioca, né? O Ivair foi ser campeão no Fluminense. Então, lá ele encontrou com o Félix, por exemplo, que ele já tinha conhecido de portuguesa, grande amigo dele, e lá ele ô, foi bicampeão carioca. Jogou no América do Rio rapidamente, foi emprestado por um curto período, jogou no Paysandu, pouca gente sabe, no futebol do Pará, e além de é, ter jogado lá no Canadá e é, nos Estados Unidos, né? é. Aqui, por exemplo, tem também um jogo dele, estava aqui, deixa eu tentar achar, mas é com a seleção, ah, ele jogando não Fluminense. Mas eu vou lembrar que o ataque que ele jogava, jogou Jair Marinho, que era amigo meu, nós viajando para a Alemanha junto, Orlando, que é testemunha de uma situação minha na Portuguesa, que dá para contar essa história um pouquinho. Eu fazia estágio na Portuguesa e depois fui parar até no mundo aí para trabalhar com futebol, até na FIFA. E aí o que acontece? O Otto Glória era o treinador. E a Portuguesa tinha um timaço, Badeco, Basílio, tudo esse pessoal aí, a O Xaxá, Ursinho, nossa, o Wilsinho, grande Wilsinho, deve estar vendo a gente, Wilsinho, um abraço. Estou esperando você grande escrever um Ursinho. livro, hein, Wilsinho? Ele ia aprontar comigo, ia aprontar com ele. O que acontece? O Otto me chamou, estava vendo o treino, ele tinha visto eu trabalhar tinha pela televisão, visto um jogo meu do Dente de Leite do Comercial, que era um time mediano, eu empatando com o Santos do Pepe. O Pepe era o treinador do Santos. Eu comecei novo, deixa eu deixar bem claro. E aí ele falou, você, menino, estava Orlando, treinador de goleiro, e o Julinho, que era auxiliar dele. Grande Julinho. Esse também é outro que tinha que estar na seleção, que vou tirar o Garrincha. E o que acontece? Ele falou assim: você vai ser treinador. Eu olhava para a cara dele, claro que eu era treinador, mas não podia falei, me firmar, porque estava indo para o lado do preparador. Aí ele me mandou para Marília, mandou me buscar em casa. Portela me chamou lá em casa, eu vim num treino lá e à noite embarca agora para Marília. E o que aconteceu? O Otto me abriu a porta e foi a Portuguesa que me abriu a porta. Eu contei para o doutor Oswaldo Teixeira Duarte, quando eu vim do Catar, num programa da Rádio Bandeirantes. E, pô, ele me deu uma cantada na boa, né? Ele falou: vai para lá, Falopa. Eu tinha que continuar, eu com as minhas viagens aí, às vezes eu perdi oportunidades, às vezes muito interessantes, que seria muito interessante trabalhar na Portuguesa. E Nossa, você citou aí, falou, opa, o maior presidente da história da Portuguesa e o sei, maior técnico da muito. história da Portuguesa, né? Oswaldo Teixeira Exato. Duarte e Otto E Glória.
Exato, e tem um outro que eu fazia estágio com ele, foi da Portuguesa, montou um time bom na Portuguesa, que era o Rubens Minelli. Também Eu me lembro do baita Minelli, o técnico. Minelli fez um programa comigo, só que o Otto é que fez o. Mas o Otto era treinador para a seleção brasileira. Aqui eles não deixam o cara. Ele criou uma situação do 5-3-2, o Otto. O cara chamava ele de louco, de que estava inventando. Ele falava pra gente isso aí no sindicato dos treinadores. Eu ia lá assistir as palestras dele. Mas a visão dele é impressionante, Luiz. O que ele falou para mim, você vai e você vai viajar muito, pô. Eu falei, não saía da Lapa do Canindé, o que eu vou fazer? Ele Sim. falou, não, você vai e tal. Aí eu comecei, e vai acontecer isso com você, vai acontecer. Olha, um treinador fenomenal, muito querido na África, na Nigéria. Sim. Ele trabalhou com a seleção na Nigéria. E ele contava um fato engraçado que depois eu fui ver que é verdade. Ele vivia num hotel trancado, que lá tinha problema de malária e outros, às vezes alguns outros problemas. Então ele ficava, ele e o time, ele e o grupo dele, que era o Carles, que era o treinador de goleiro dele aí na Portuguesa. Não sei se estava o Witton Fritz com ele de preparador, mas ficava no hotel, guardando. Aqui tem uma pergunta: por que, que a portuguesa, falta a portuguesa, o Emerson está falando, que falta para a portuguesa jogar a elite do futebol brasileiro? É, Ó, não é mole, claro. primeiro, primeiro falta gestão, né? É uma coisa que faltou por muito Sim, tempo aí para a portuguesa, né? eu sei. Gestão, diretoria, trabalho sério nos bastidores, né? Agora, a portuguesa vai disputar ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, ela vai subir o Legal. primeiro degrau, né? O É, que ela estava lutando bastante tempo e agora finalmente conseguiu. Então, agora é um passo por vez, né? Tem que tentar nessa Série D de 25 conseguir uma vaga na Série C e permanecer na elite do Campeonato Paulista, porque se porventura ela não consegue ir para C, no outro ano ela está garantida ainda na D. E aí vai tentando agora lutar aí para subir degrau a degrau. Mas se ela conseguisse ano que vem subir para C, já seria maravilhoso, porque aí você tem calendário, né? Você consegue ter uma previsibilidade no ano, montar times um pouco melhores, ter um padrão de receita diferente. Então, estamos nessa batalha. Já a Portuguesa já esteve muito distante da situação em que ela está hoje, né? Então, dá para a gente acreditar que se for feito um trabalho sério, a Portuguesa consegue aí, talvez ano que vem, dar esse primeiro passo importante aí. legal. Aqui está o guerreiro tricolor aqui de Botucatu também, se não me falha a memória, gente boa. Joga ali num campo chamado Rebola. Olha, rebola, mas o time joga pra caramba. Alexandre Barrone, aquele dia foi ótimo. Ele está falando do lançamento. Luiz, tive uma dúvida. O Príncipe Ivair chegou a voltar a atuar como atleta da Lusa? Aí você já respondeu, né? Isso. 83 e 84, a Senarva Paulo Pimentel, o Macron. Temos também o goleiro da seleção de 70, exatamente, Marcos. Ele falou o papel, o apelido dele era papel. Grande E, e, o, Félix. e o apelido do Ivair, eu estava vendo, pesquisando, cara, para fazer a live com você, um pouco, que ele gostava de cantar em momentos difíceis e momentos bons. E o apelido dele realmente, aí eu liguei o apelido dele de Sabiá, ou É, assobiava. não, mas é isso mesmo. Ele contava que ele teve um apelido de infância, que era Gibi, porque ele gostava de ler a revistinha do Tarzan quando era criança. Mas quando ele chegou na Sei, portuguesa, o Ditão deu esse apelido para ele de Sabiá, né? E se você conversar com os jogadores dos anos 60, perguntar para o Paes, por exemplo, ele vai falar, e ele chamava, sempre chamou o Ivair, até a vida inteira do Ivair, de Sabiá. Então os caras que jogam com ele, jogaram com ele, né? Às vezes encontravam ele no Canindé e falavam, ô Sabiá! E ele respondia, ele gostava do apelido Sabiá. É que lógico, o príncipe acabou ficando consagrado para fora, né? Mas para os caras que jogaram com ele, para sempre ele foi o Sabiá, né? O Sabiá da portuguesa. ele tinha uma visão, eu trabalhando com ele no negócio de talento, muito lá com o Félix, com o Dino Sani, que eu te falei, ele tinha uma visão para ver jogador, era impressionante. Impressionante. E ele cobrava da gente, viu? Para achar uma colocação para eles lá fora, tudo. Claro que o negócio não é fácil, mas ele tinha um prestígio muito grande e E o até Tino Santos fala muito dele. um Fala. exemplo legal, Falopa, falando disso, é que o Ivair também treinou as categorias de base da portuguesa, na época que o presidente era o Oswaldo Teixeira Duarte,
no final dos anos 80, e o Ivair trabalhou com o Denner. Aquele ataque Tico, Ah, Denner, ele me Durval e contou. Pereira, o Ivair pegou eles ainda bem moleques e fez eles pularem de categoria. Ele puxou eles de uma categoria, pulou uma categoria para outra, peitou um monte de gente dentro do Canindé, que o pessoal não queria fazer isso, tinha muita vaidade, né? Ele falou: não, a molecada joga muito, não tem por que eu segurar eles aqui nessa etapa aqui da base, sendo que eles já podem jogar ali nos juniores, vai, que seriam hoje aí. E ele que puxou esse time. Depois ele acabou tendo que sair da Portuguesa e o técnico que foi campeão da Copinha com esse ataque foi o Écio Pasca, também num trabalho Não é você. fantástico, mais um nome também Eu joguei fantástico. contra eles, o Palmeiras. Empatamos, foi vitória para nós. Porque é uma vitória. Porque marcar. Tá no YouTube esse jogo aí. O gol, o Palmeiras faz a jogada e eu mando fazer uma marcação especial, a gente fala, treinador, no Denner. Mas eu não marcava ele o campo todo. Não mato os caras. Era o Galeano. Eu falo, Olha Galeano, só. no meio de campo, você vê, ele passou o meio, é teu. Aí ele rouba a bola e saiu o gol que tá no YouTube. E era difícil. O Denner, meu Deus, era a talento mesmo. Olha, E passou pelas mãos mais que do muito Ivair jogador que e tem por aí. passou. O Luiz, manda um abraço só para um primo meu que está aqui na linha, que é amigo, o Júlio Calonego. O Júlio, pro Júlio. É de Grande Botucatu. Júlio, mandar um grande abraço para o Júlio, então, que está nos acompanhando aqui. Eu acho que ele torce para português, com o nome de Júlio, para mim, Ó, já é nome de para craque. fazer a seleção brasileira do céu. Esta é a minha. Barbosa, Djalma Santos, Mauro Bauer, Newton Santos, Fausto, Zizinho, Pelé e Garrincha. Como a live é do homenagem ao Ivair, eu enfiava o Ivair aí. O Garrincha ia para a direita, o Fausto entrava no meio tempo. Olha Dá aí, para ó. encaixar ele aí, tranquilo. Ó. Aqui de bufete também o professor Wagner, que também admira a portuguesa aí, Grande faz Wagner. talentos aqui em Bofete, uma cidade aqui perto. O Ivair Batista. Ah, esse tem história. Nossa, é amigo do Ivair, amigo íntimo do Ivair. E nós estávamos para ir para Laranjal. O Ivair, que era o convidado especial, mas ele falou: "Opa, vamos junto comigo, nós vamos fazer um trabalho assim." E o Ivair Correia, que está aí, o pai deu o nome de Ivair por causa do Ivair. Por causa do príncipe. Trabalha com comércio exterior, o Ivair é uma pessoa muito legal em Laranjal. Manda um abraço pro Ivair para mim. Nome de craque é amigo do craque, então. Grande abraço pro Ivair. Essa história é emocionante. Ele me contou com calma, porque uma viagem que eu fiz de volta para São Paulo, aqui de Botucatu, eu fui tomar um café com ele, com a senhora dele, espero que esteja tudo bem. Eu e minha senhora. Ah, ele contou e é emocionante. Quando o pai dá um nome para um filho, E já a gente vê muitas depois situações conseguiu também. conviver com o Ivair, né? Muito legal. É, ele era amigo do Ivair, ele devia ser mais novo um pouco, eu imagino. Ele falou: "Fala, meu treinador, você tá avante." Tá com brincadeira aí. O Wagner que tá falando aí do Grêmio Buffet foi meu back central. Eu fazia ele ir na área quando tinha corner. Mas precisava tomar cuidado com o contra-ataque. Wagner, gente boa, um abraço aí para você e família. César Silva também, Ivaí Batista Correia. Canela fina, Sabiá. Canela fina aí. Ele era assim mesmo, né? Era. E quando começou a jogar ainda, a camisa, aquela camisa que ficava larga, aquelas pernas fininhas ali, aí o Ditão falou, é o Sabiá, né? Mas você sabe que uma, 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 do futebol que a gente tem, que joga bola tal. Eu não joguei que nem os caras, mas não era bobo. O que acontece? Os caras falam assim: aquele de canela fina, não deixa nem ele virar. Ele virou, já. Você nem com É, revólver pega ele. Não tem jeito, não tem não tem como, é. jeito. Um abraço e vai nosso aí, Emerson. é, Félix jogou uma Copa sem Sem luvas. luvas. Sem Jogou sem luvas. luvas, né? O Félix era gente. Ele não vinha almoçar aqui comigo, aqui com a minha senhora.
quando saía lá do treinamento no Tietê, quando não dava para almoçar lá, ele veio aqui comigo almoçar. É emocionante, eu fiquei muito triste também. Consegui avisar a FIFA em tempo que ele tinha falecido, porque acho que um cara que jogou Copa do Mundo, foi uma das melhores Copas que teve, que a terceira Copa ficou definitiva com o Brasil. A Copa que jogou Pelé, a Copa da melhor seleção, as outras foram importantes, mas essa foi para mim a melhor. É. Então, o Félix marcou muito, 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 né? Jogou a Copa Não, do Mundo toda sem luvas e na final ele fez questão de jogar com luva para provar que também sabia jogar com luva, né? Grande Félix. exato, E também exato. foi um cara E importante naquela conquista, porque naquele jogo do Brasil e Inglaterra que o Gordon Banks fez aquela defesa milagrosa, ele também fez uma defesa milagrosa, né? foi. Saindo nos pés do Era Lee lá, boa aquela pouca gente bola. lembra. Ali era É. gol. E tem um detalhe, eu sou muito amigo de um que partiu, estava na seleção aqui. Muito amigo, gente boa e jogava muito. Para ele ganhar, para mim, do Djalma Santos, né? Eu vi ele ganhar a posição do Djalma Santos no treino. O Djalma é super lateral, lateral de FIFA, que eu lembro que ele fez o jogo da FIFA. E o Carlos Alberto também. E o Carlos era amigo. Eu contei, o Carlos Alberto contei para o Félix isso aí. Eles sabiam que eles estavam lá dentro, eu não. Eu falei, olha, eu fui dar aula nos Estados Unidos e os caras estavam analisando o jogo, aqueles analistas. Eu falei, vamos ver se vocês são bons. Aonde o Brasil começou a ganhar esse jogo? Ah, foi ali, foi aqui, um negócio assim. Aí o Félix defende a bola, impossível lá. Lee, acho que foi o Lee que foi Lee. nessa, deu uma porrada nele. Ele não segurou e se machucou até. E aí o Carlos Alberto deu uma peitada no cara. Ó, não vem uma bola para dividir no meio, isso é influência já da defesa do Félix. O Carlos Alberto dividiu na bola. Cara inteligente para dividir bola. Só que ele dividiu forte, tomou um amarelo, mas, mas ficou no campo. Sim. Ali a Inglaterra ficou surpresa. Eu acho que tem que impor respeito, entendeu? Tem que não bater, mas você tem que impor. Você sabe como é que é o pai, às vezes, não digo dar uma palmada, mas às vezes a palmada resolve. Ele olha a Inglaterra, se você ver o jogo na televisão, ela dá uma murchadinha, ela dá uma encolhida, e aí, Brasil com Pelé, Tostão fazendo aquela jogada. E o Félix também salvou gols, que era gol. Ele salvou. Pode, um goleiro, num torneio tem que ter uma falha, duas falhas, é normal, poxa. Sim. Mas ele salvou muito gol para o Brasil, ajudou o Leão e para ele com o Gado, ele com o Gado chamando, ó, põe o Leão aí como terceiro goleiro. Então era um cara cabeça, né? A É. única coisa que ele fez de errado foi lá na nossa escolinha. Tinha as camisas para dar para os moleques treinar, e de uma hora você tem que fazer a cor diferente, claro. Falei, agora eu vou dar camisa. Ali você trabalhava e se divertia. O Félix falou, opa, faz por favor, não dá camisa para os caras. Falei, não, tem que dar, que eles vão jogar. Não, não dá não. Falei, por quê? Tem que levar para mandar lavar. Ele é uma figuraça, rapaz. O papel, Grande né? Ele, papel. é, ele tá aqui numa foto aqui, que eu não vou ficar escalando o time aqui, mas o Fluminense era Félix, né? Um É. timaço, o Ivair, Ele, eu lembro junto com o do Ivair, foi campeão carioca no Fluminense, os dois Capuringa, juntos. eu lembro do Isso. Edinho, meia-direita forte, que jogou em Pernambuco, muito bom. O Lula, acho que ponta esquerda. Nossa, nossa. É, que timaço, que timaço. Ele é muito querido no Fluminense também. Tem Muito. Um dos maiores Moretti, nomes de lá, né? E o goleiro que mais vezes defendeu a portuguesa foi o Félix. técnico Carlos Vitor, um abraço. E vai Bastidores Correia. Abraço a todos, obrigado. Um abraço, Ivaí. Tudo de bom. Eu estou devendo uma visita, uma hora eu passo aí, tá? Eu preciso ir em Tietê, ver a família da minha senhora também. Olha, o horário, pô, nós vamos ficar falando até amanhã. Vamos arrumar um outro jogador para homenagear, vivo, que Com está certeza, vivendo, com certeza. e é um prazer fazer programa com você, Luiz. E agradecer que você foi lá no lançamento do meu livro.
viu? Imagina, Falopa, que é isso. Privilégio ter você aí como amigo e conhecer, Ah, receber um convite como esse. Fico muito feliz. O tempo voou aqui, ó, passou rapidinho, já quase 5 horas. é. Então, eu quero te agradecer pelo convite, pela Não, oportunidade, todo mundo que nos acompanhou aqui, mandar um abraço e uma nova oportunidade é só convidar, só falar o assunto e a gente vem aqui. só ia falar para você que nesse meu livro está o Ibaí e o Badeco. Sim. Nós estávamos fazendo a montagem do livro, e aí falou sobre um espaço aqui, o Arnaldo Branco, que foi do Diário de São Paulo, Diário da Popular, um grande repórter, estava fazendo uma edição do livro, ele falou, põe dois amigos, eu pus o Badeco e o Ivair. Grande Badeco. Nossa, e o historiador é o Jaimão, não sei se você conheceu, o Jaime fazia muito churrasco para jogador. Eu falei, põe um cara do churrasco aí, porque fica bom. Muito Obrigado, bom. viu, Luiz? Você quer mencionar, o que que você sugere para um jovem que quer ser jornalista? Ah, eu acho que hoje em dia tem que saber jogar em todas as posições, Falopa. Essa é a principal dica. Cara que hoje em dia quer ser jornalista e, ah, não, eu só quero escrever, eu só quero fazer vídeo, eu só quero fazer rádio, não dá. Hoje em dia tem que ser tudo. Então, assim, tem que ser polivalente, tem que ser aquele jogador que atua em todas as posições. E ir para cima, né? Oportunidade que tiver, agarrar para seguir em frente aí na carreira. Eu, com a pandemia, o papo está tão bom, eu 4 anos estou fazendo. Eu fiz por causa da pandemia isso aqui. Não, Eu muito fiz o legal, livro Falopa, também, muito legal. a traduzir o livro de inglês para português. A pandemia, e o pessoal falou, ó, papai, eu vi que eu estou encontrando Muito amigos, eu estou legal. trocando ideia, a gente pode ensinar, mas também aprende muito. Olha as coisas que você falou aí, lembrar do Ivair, dá mais live isso Com aí. Você, por certeza. favor, dá um abração pro Cristiano, o pai dele. Pode deixar, pode deixar. Obrigado, Falopa. Pode convidar que eu apareço aqui. Legal. Quando eu publicar no YouTube, te aviso. Se você publicar em algum lugar aí, me avisa. Te Tenho aviso orgulho de sim. ter feito aí com vocês, viu? O acervo da bola, né? Isso aí, acervo da bola e acervo da lusa. Tamo junto. Acervo da bola. Quem quer assistir acervo da bola, como é que faz? É só entrar no YouTube, canal Acervo da Bola. Inclusive, quem quiser, a gente deixou aberto lá o filme do Ivair, viu? Ivair, o príncipe do futebol. Joga lá no YouTube que vai aparecer o filme completo se você quiser assistir. E você testemunha que eu levei mais que uma, umas 3 fitas do Ivaí. Sim, Dei uma pro verdade. Jaimão aí do churrasco, dei uma para outra pessoa. Acho que pro Dino, eu mostrei pro Dino. Muito legal, muito legal. É, vocês são um fenômeno, viu? Um abraço aí para vocês, viu? Grande Obrigado. abraço, Falopa. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu queria agradecer a presença do Luiz Nascimento, que é um repórter, um jornalista da CBN, do Acervo da Bola, e também representa a Globo com a Portuguesa. E falar do meu livro que está à venda na livraria Martins Fontes, em São Paulo, na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro. Vale a pena, ele é técnico, dá umas jogadas e mostra como eu trabalhei viajando por esse mundo. E nele tem uns campeões do mundo, falando da bola. Tem Zagallo, que também treinou a Portuguesa. Tem Pelé, claro, Pelé fazendo prefácio. Tem trabalhos que a gente fez com a FIFA e tal. E é bom para vocês terem uma noção. Ele está em bilíngue, ele está em português e inglês. Tá? E mais uma vez agradecer muito o Luiz Nascimento, repórter nota 10, que é amigo sempre que a gente está na área. Tudo de bom, Brian Vitorano. Brian, um abraço ao Cris, que queria entrar junto, que eu sei. Cris, se eu entro, já aconteceu de cortarem a linha e embanando ao meio de campo. A gente tem que combinar uma live com você. Me manda, entre em contato comigo fora do ar. Brian, um abraço aí também. Um abraço ao Edson, a todos aí, ao Wagner e todos. Tchau, tchau. Até a próxima semana, será sensacional. Falaremos de Fábio Seródio, grande amigo da mídia que viveu o futebol, que eu sei os bastidores. E com um grande repórter que chama-se Luiz Carlos Cortarolo. Um abraço!